de apenas aceitar alunos do IF, da instituição IF Goiânia. Então, aí é necessário realmente vocês logarem com o e-mail institucional de vocês. Então, a orientação é de não liberar aqueles que pedem para participar da aula, tá? Aí, então, nos próximos encontros, eu vou ter que tomar essa atitude, tá bom? Porque como foi uma orientação passada pelos coordenadores, aí acaba que temos que seguir essas recomendações. O aviso, eu corrigi, né, os trabalhos enviados por vocês, fiquei muito satisfeito mesmo. Queria até parabenizá-lo pelas escritas, pelas formas como vocês expuseram, né, os parágrafos de acordo com o que eu havia solicitado, e foram bem construídos, bem elaborados, então eu fiquei bem satisfeito com o nível de trabalho que vocês entregaram, né? O nível de graduação, vocês estão de parabéns. Voltando aqui para a nossa temática, né, da aula de hoje, eu parei aqui na explicação dos objetivos, né, dos programas governamentais em relação à extensão rural. Então, esses objetivos, eles são grandes responsáveis por nós sermos um dos maiores, ou quem sabe o maior produtor de grãos do planeta, de forma que temos o título, né, de celeiro do mundo. Então, graças a esse amparo tecnológico, a esse amparo de financiamento, de recursos, de pessoas, de técnicas e finanças responsáveis para o desenvolvimento dos programas governamentais de incentivo à produção rural. Então, isso acaba afetando toda a cadeia produtiva do agronegócio. E isso nos torna os maiores produtores aí de grãos do planeta. Bem, voltando ao estudo do processo histórico das instituições que foram criadas e desenvolvidas para esse fim, nós temos aí a Embrater, em 1979, ela foi criada e as orientações que foram seguidas foram exatamente em relação à participação dos agricultores no planejamento, ou seja, eu não apenas desenvolvi os recursos, desenvolvi as formas de trabalho, mas houve uma interação entre os agricultores no processo. E isso sempre, vocês viram no texto que eu passei do Paulo Freire, isso acaba trazendo um enriquecimento muito grande, porque, embora eu tenha um gabarito teórico, né, através dos estudos e de leitura, que muitas das vezes o pessoal do campo não tem, mas há uma troca de sinergia em relação às experiências que a pessoa do campo tem. Muitas das vezes ele não tem leitura, mas ele tem uma observação, ele apresenta uma situação que muitas das vezes, no contexto teórico, não foi visualizada, não foi experimentada. Porque muitas das vezes eu estou realizando a pesquisa dentro de um contexto. E muitas das vezes aquele contexto, ele difere do contexto da pessoa do campo. Então precisa de ter uma sinergia para que essas duas visões se aglutinem dentro de um novo contexto que venha a contribuir no processo, para que aquele agricultor, para que aquele pecuarista consiga realmente aumentar o seu nível de produção, melhorar sua qualidade, sua satisfação como empreendedor do campo. Então, a Emater, ela vem com essa diretriz bem interessante, né, porque ela pega o agricultor, o pecuarista, né, o empreendedor do campo e traz para si. E junto eles sentam e vão discutir as melhores formas táticas e técnicas para desenvolver aquele plano. O que é interessante para o governo, porque ele vai aumentar as divisas, e para o empreendedor rural também, porque ele vai aumentar também as suas divisas. Ele vai melhorar as suas condições de vida em relação ao dinheiro, né, dentro do contexto capitalista. E a Embrater também,
ela veio com a ação mais cuidadosa com o meio ambiente. Isso já em 79, né, já havia essa preocupação. Estamos falando de uma população praticamente menos da metade da população que nós temos hoje. Isso a nível de Brasil. A nível mundial, realmente não tem esses números. Hoje nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Naquela época nós teríamos aí uns 90 milhões de habitantes. Então, a população era menor do que a metade da população hoje nacional. Bem, a Emater ela tinha um apoio do Banco Mundial, por isso que nós temos a questão aí do meio ambiente, porque o Banco Mundial ele concedia empréstimos, mas em contrapartida ele exigia, né, alguns requisitos, e um desses requisitos era realmente um cuidado maior com o meio ambiente, né, desenvolvimento de linhas de energias alternativas, né, da atração animal e das tecnologias adaptadas. Então, houve já um desenvolvimento maquinário, que naquela época até então não se tinha. Né? Esse desenvolvimento de maquinário permitiu com que a produção fosse realmente aumentada, de uma forma bem satisfatória. Então, essas mudanças, elas não tiveram maior impacto a partir da ideologia difusionista. Então, a ideologia difusionista que vocês viram no trabalho de Paulo Freire, né? Vocês analisaram bem aquela situação. Então, essas mudanças, elas não tiveram maior impacto nesse contexto. Bem, houve várias críticas, né, porque a crítica, ela tem uma importância fundamental, principalmente. Vou só fechar a porta aqui, pessoal, para então, um lixeiro passando aqui, aí o cachorrinho tá latindo, só um minutinho. Fica aí. Bem, então essa crítica, ela teve ganhos em ambas as partes, porque a crítica, ela vem exatamente para refutar o que está acontecendo e propor melhorias. Então, uma crítica, ela tem um contexto muito bem-vindo dentro do desenvolvimento. Se não tivéssemos essa capacidade de criticarmos o que existe, o existente, nós não evoluiríamos. Então, a evolução, ela carece da crítica. Lógico, crítica construtiva, porque a partir do momento que eu critico algo sem oferecer, em contrapartida, melhorias ou propostas, então essa crítica não serve para nada. Na verdade, é um ataque sem um fundamento. Então, a crítica ela tem que estar muito bem fundamentada e sempre propor melhorias. Teve também, nesse período, uma reorganização dos movimentos sociais e sindicais, o sindicato passou a ter uma força maior, apesar de vivermos naquela época uma ditadura militar, mas houve uma reorganização sindical. Ou seja, essas reorganizações sindicais é que resultaram, em 85, na queda do regime militar. Então, houve um movimento pelos sindicalistas, nós temos aí o caso do Lula, né, que era um líder sindical que acabou se tornando presidente da República em virtude desses movimentos e da sua representatividade neles. Houve restabelecimento das condições políticas, né, garantindo o direito às críticas a diferentes formas de ação do Estado, no campo e nas cidades. Então, a partir de 79, com o presidente Figueiredo, houve uma maior flexibilização realmente dessas críticas e desenvolvimento de outras políticas fora do contexto militar. Então, isso trouxe benfeitorias também para o nosso processo de extensão rural, para o desenvolvimento da extensão rural. Bem, em 85, nós já tivemos aí o fim da ditadura, o início do regime democrático, né? Então, já houve também, nesse contexto, uma participação maior dos agricultores,
né, e uma necessidade de uma extensão rural democrática e popular. Porque quando você tem algo democrático, significa que essa necessidade ela não é direcionada, mas sim distribuída de uma forma igualitária. Então, nesse contexto, eu tenho que desenvolver uma extensão rural que abrange todas as arestas da sociedade do campo. Então, essa questão de repensar a extensão, ela teve um grande desenvolvimento em 85, no período pós-ditadura militar. E o enfoque, nesse contexto, é realmente o mercado interno, principalmente para o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência que priorizasse os pequenos agricultores. Porque uma agricultura de subsistência, ela serve simplesmente para permitir com que você não passe fome, com que eu atenda às suas necessidades fisiológicas. Ou seja, isso não é algo muito bom. Tem que haver um desenvolvimento para que aquela comunidade do campo ela possa se desenvolver e realmente não buscar outros lineares como acontecia. A maioria da população do campo, elas abandonavam o campo porque elas não queriam viver só numa situação de subsistência. Essas pessoas queriam ter um desenvolvimento maior e melhorias na condição de vida. Então, a ideia era o quê? Desenvolver mecanismos que permitissem com que essas pessoas pudessem ter uma produtividade e uma remuneração digna no campo, evitando com que essas abarrotassem as cidades e trouxesse com isso vários problemas urbanos, como marginalização, criminalidade, né, subúrbio desenvolvido. Então, esse contexto social da cidade, esse contexto negativo, acabava sendo minimizado com o desenvolvimento de uma extensão rural voltada para o desenvolvimento dos pequenos produtores, tirando eles daquela situação de subsistência. Aí surgiu a agricultura familiar, né, que é um contexto que permite com que aqueles membros da família possam estar usufruindo das benfeitorias que o campo pode trazer, permitindo com que os ganhos financeiros fossem suficientes para que eles pudessem permanecerem ali e desenvolver o seu trabalho de uma maneira satisfatória, evitando o inchaço populacional nas cidades, né, e aumentasse a produção e competitividade no campo. Então, a extensão rural, ela é o principal mecanismo, né, nesse sentido, porque ela que vai levar o conjunto técnico, o conjunto de informações que o empreendedor do campo possa colher e desenvolver o seu negócio da melhor maneira possível. Bem, o governo brasileiro, nesse período, ele desenvolveu linhas de crédito, né, rural, exatamente para a compra de maquinários e insumos mais modernos. Então, dependendo do maquinário, eu tenho que utilizar insumos diferenciados, tipo de semente, né, o tipo de recursos que até então eu utilizava, né? Então, a técnica, ela muda muito quando eu tenho uma extensão rural que venha a levar a inovação para o campo. Houve a questão de subsídios também, né? O subsídio, ele é de suma importância, né? Porque ele acaba gerando equilíbrios aonde tinha desequilíbrios, tanto que o governo americano, ele usa muito subsídio para que não ocorra o êxodo rural, para que não ocorra desequilíbrios e flutuações do preço. Então, muitas das vezes, o governo lá faz subsídio. O que é o subsídio? É o governo entrar com uma parte de recursos financeiros que você não tinha. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto de equilíbrio de R$ 10 para produzir uma saca de soja, né, então, se eu vendo essa soja a R$ 9 a saca, eu vou ter prejuízo. Mas o que o governo faz?
ele faz com que eu venda a R$ 9, mas ele dá R$ 1 de subsídio para equilibrar o ponto de equilíbrio e mais R$ 2, vamos supor, para que eu tenha um lucro satisfatório. Então, eu vendo por 9, mas o governo me entrega 12. Então, funciona geralmente nesse contexto aí, o subsídio. Bem, e os recursos financeiros utilizados, né, o maquinário, equipamento, e aí vem a questão do ensinamento, né, cuja extensão rural ela é grande incubidora disso, ela vem treinar, dar subsídio técnico e orientações em relação à operacionalização daquelas máquinas. Bem, depois desse período, né, nós tivemos aí uma maior democratização da extensão rural, tivemos incentivos financeiros, subsídios do governo que permitissem com que as propriedades rurais pudessem usufruir dessas benfeitorias, né, retornando a maior produtividade, retornando melhorias significativas no campo, que evitassem a questão do êxodo rural. Bem, com o governo Collor, a partir início da década de 90, aí nós já tivemos o início da política neoliberalista. Dizem que o pai do neoliberalismo do governo foi o FHC, na verdade não foi o Collor, né? O Collor que iniciou esse processo neoliberalista, na qual o governo ele passa a não interferir muito no mercado, ele fica mais como um agente regulatório do que um agente de ação. Então, com isso, um dos primeiros atos do governo Collor foi extinguir a Emater. E sem essa coordenação nacional, que é a Emater incumbida, as empresas estatais, né, criadas pelo governo, exatamente para fomentar o desenvolvimento do campo, elas passam a ser orientadas pelas políticas do governo dos estados federados. Então, o governo ele tira a mão de como interventor, como auxiliador, né, do governo federal, e isso passa a ser realizado pelos governos estaduais. Então, isso é interessante, porque a União, da década de 90 até 2003, ela não conseguiu articular as ações de extensão rural no Brasil. Né, exatamente por quê? Porque como ela extinguiu a Embrater, então eu não tenho mais aquele mecanismo regulatório. E como o governo incentivou o desenvolvimento de instituições estaduais, acabou que ele perdeu essa articulação, porque essas instituições acabaram se desenvolvendo e realmente desenharam todo o cenário da extensão rural nos estados e, consequentemente, nos municípios. Então, o grande problema que temos em relação a essa federalização, na qual cada estado tem a sua independência, é exatamente as divergências. Então, essas divergências acabaram fazendo que determinados estados tivessem um desenvolvimento maior do que outros. Vamos supor, por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo teve um desenvolvimento fantástico, né? Exatamente a essa independência. Tanto que hoje, hoje está mais democratizado, né? Porque as instituições rurais, elas acabaram cedendo espaço para o arrendamento. Então, a mesma organização que adquire terras arrendadas para desenvolver a produção em São Paulo é a mesma que geralmente faz aqui no Centro-Oeste. Então, isso acabou desligando um pouco a questão do subsídio governamental técnico, porque essas empresas são muito grandes, são internacionais, elas vêm a renda e a produtividade dela, ela possui um uniformismo, praticamente igual a franquia. Então, a franquia, quando você come um McDonald's aqui em Goiânia, em qualquer região de Goiânia, e se você vai nos Estados Unidos também se alimentar com McDonald's, é o mesmo sabor. Então, isso graças à padronização. Bem, então, essas questões de globalização também afetaram muito a extensão rural, que hoje ela realmente foca mais nos pequenos produtores, que muitas das vezes se sentem até forçados
a arrendarem as suas terras para os grandes fazendeiros mundiais, porque é interessante hoje, né, o grande proprietário, às vezes ele não quer ter trabalho, não quer produzir, quer mais viver uma vida tranquila, então ele arrenda. Então essas pessoas vêm, elas produzem, vão dar uma parte desses valores para o fazendeiro, que muitas das vezes, dependendo da quantidade de terra e da forma de vida que ele queira ter, é interessante, né? Então, assim, essas mudanças institucionais, elas mudaram o cenário, né, das propriedades rurais. Só que de forma bem diferente, porque como o governo ele extinguiu a Embrater, então cada estado ficou responsável pelo próprio desenvolvimento de sua extensão rural. Então isso houve distanciamento de alguns estados para outros. Então isso de uma certa forma foi benéfico para alguns estados e para outros não. Mas a questão é que o governo depois nunca mais conseguiu coordenar, orquestrar essa situação a nível nacional. Bem, as empresas de extensão, elas perderam a importância que haviam tido enquanto parte importante das políticas públicas para o meio rural, né, porque como houve essa descentralização e houve também a globalização que veio com a inserção de novas empresas internacionais ou grandes empresas nacionais que acabaram adotando a questão do arrendamento. Porque o arrendamento ele é interessante para a empresa que detém técnicas, porque ela melhor se ajusta, ela não fica com o ativo preso, não gera passivos. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que eu queira desenvolver uma empresa, né? Eu quero abrir, vamos supor aqui uma loja, né? Vou pegar aqui uma sub da vida, uma franquia. Então eu vou lá e tenho X reais, eu vou no banco, eu consigo financiamento por ser uma franquia, então o risco de dar errado é menor do que uma empresa que eu mesmo crie dentro da minha cabeça, porque a franquia já ela tem já uma situação pré-estabelecida. Não que não há risco, tudo na vida há risco. Mas supomos, por exemplo, eu vou ter que desenvolver, comprar um imóvel. Então, eu vou comprar um imóvel daquele, vai custar aí mais caro do que a franquia, né? Mais caro do que a criação do meu negócio. Então, por isso, eu prefiro alugar. O dinheiro que eu ia despender para aquisição do prédio, talvez daria para me abrir 3 franquias de forma alugada e faturar muito mais, né, do que eu teria mesmo sendo proprietário do prédio. Então, esse princípio, ele estende-se ao campo também. Ao invés da organização gastar milhões e milhões para adquirir a terra, ele arrenda lá por 3%. E aquele valor utilizado para adquirir terras, dá para ele alugar talvez aí 20 vezes o que ele conseguiria adquirindo aquela terra. Então, assim, essa questão de investimento, né, de utilizar recursos dos outros, arrendar, alugar, então, muitas das vezes é muito interessante para o empreendedor que queira realmente desenvolver o seu negócio. E o proprietário de terra, muitas das vezes, ele já não tem poder de barganha para competir, não tem a técnica necessária, ele acaba cedendo a essas pressões de arrendamento. Então, ocorre uma união, uma associação de interesses, o que resulta, né, que resultou no arrendamento, coisa que você não via algumas décadas atrás. Então, tanto que a terra naquela época ela não tinha um valor assim como se tem hoje, porque hoje a terra subiu muito, exatamente por esse contexto, porque a organização ela vem, ela faz um redesenhar no cenário agrícola, né, faz terraplanagem, faz o desenvolvimento, fazem contratos, né, de vários anos. Esses contratos exatamente é uma forma de proteger a organização, porque ela vai investir naquela propriedade, ela tem capital para isso. Então, aí ele acaba valorizando também a terra do agricultor, que depois do término do contrato, ele resolve se quer continuar ou não. Mas pela experiência que a outra organização tem, ele acaba continuando, postergando esse contrato. Bem, então, assim,
finalizando nessa essa parte de um estudo histórico, o que nós hoje fazemos, né? Por que e para quem deveria existir a assistência técnica e extensão rural? Bem, o governo ele criou, né, essas leis. Nós temos a Lei 11.326 de 2006, né, temos uma outra lei complementar a partir de 2010, né, na qual criou o PENATER, né, que é um programa nacional de assistência técnica de extensão rural. Então, hoje ela surge, né, a partir de um cenário sociopolítico, de novos interesses da maioria da sociedade. Então, hoje nós temos um programa nacional de assistência técnica e extensão rural, que é o PENATER, que desenvolve, né, e ajuda todos os municípios, as entidades rurais, associações, para o desenvolvimento e realinhamento do que o governo perdeu. Como nós vimos, de 90 até 2003, nós tivemos o abandono praticamente do governo federal. Ele não conseguiu ou não deu importância nessa articulação. Mas a partir de 2003, né, com a criação do PENATER, há essa questão assistencialista nacional. Então, o governo hoje, ele tenta, né, através das suas instituições e parcerias, levar a extensão rural ao nível nacional. Bem, então, finalizamos aí essa parte do redesenhar histórico, né, da nossa extensão rural. Vimos aí a origem, as mudanças, o contexto não apenas nacional, mas mundial, né, que levou e que levam a esses ajustes, a essas alterações a qual nós temos. Bem, eu vou andar mais um pouquinho, não vou apenas finalizar isso aqui, eu quero apresentar para vocês o início do nosso tópico, que vamos dar continuidade na próxima aula. Eu vou aqui compartilhar mais um pouco, exatamente para a gente não perder o tempo em relação ao conteúdo daqueles momentos que eu fiquei um pouco aí acamado. Então, eu adoeci e aí eu precisei de liberá-los em algumas oportunidades de aulas. Bem, estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Sim. Beleza. Bem, então, alguma dúvida em relação a esse histórico? Eu acho que foi até interessante aquele trabalho que eu passei, porque vocês fizeram um apanhado, né, dos conceitos e fizeram leituras que permitissem, dentro de uma criticidade, argumentar positivamente ou negativamente, dependendo do contexto individual do grupo, sobre as opiniões de Paulo Freire. Foi um grande, e é um grande educador, que quando você escreve livros, você deixa manuais, você deixa receitas que acabam se perpetuando. Então, a relevância do Paulo Freire é fantástica, apesar de muitos o criticam, delegam e dizem que o culpado pela educação fraca no Brasil é graças a ele, do modelo falido Paulo Freire. Mas não é, eu acho que cada educador ele tem as suas propostas, e uma coisa é eu dizer que eu sigo Paulo Freire, uma coisa é realmente eu seguir Paulo Freire. Então, essas divergências entre a filosofia e a prática acaba resultando em algo falso, né? Então, eu não posso realmente jogar pedra por uma teoria que eu não pratico, né? Então, assim, dentro desse contexto histórico que vocês estudaram, vocês já estão com um conteúdo e discernimento pré-estabelecidos, o que permite com que nós avançamos aí um pouquinho, pelo menos uns 10 minutos aí do nosso tempo de aula. Bem, a extensão rural, ela possui alguns desafios, né? Esses desafios nós vamos discutir um pouquinho
sobre eles agora. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao que nós vimos até então? Podemos dar andamento? Lembrando que sempre eu vou disponibilizar esses momentos nossos lá na plataforma, assim que o Google me liberar, porque o Google ele tem um time, né, ele tem um delay para liberar essa aula, aí depois eu baixo ela, e depois eu tenho que subir, aí nesse processo de expor esse vídeo no YouTube, demora um certo tempo, principalmente porque a própria inteligência artificial já faz uma avaliação do vídeo para ver se não está infringindo direitos autorais, ver se esse vídeo é algum filme, alguma coisa que tem direitos autorais, a qual não me pertence de estar publicando. Então é interessante que essas maquininhas, elas fazem isso tudo com um nível de perfeição satisfatório. Imagina a quantidade de vídeos que são postados no YouTube, vídeos que podem ter um conteúdo proibitivo, né? Então essas maquininhas é que verificam tudo isso antes de liberar o vídeo. Também interessante porque dificilmente você vê um vídeo que infringe a legislação, e é isso tudo feito por máquinas utilizando recursos de inteligência artificial. Bem, voltando então aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês as apresentem, tá bom? Eu estou vendo aqui no chat, né, coloquei as notas, realmente eu coloquei as notas de todas as avaliações, eu até peço que os que estejam sem notas me preocupem ou justifiquem o porquê, ou até mesmo se vocês tiverem algum ponto a considerar que não achou a avaliação justa, eu sou sempre aberto a essas questões, tá bom? Podem mandar o WhatsApp, podem mandar o e-mail para mim, que eu respondo assim que possível. Como eu disse anteriormente, eu gostei muito do trabalho que vocês fizeram, então de parabéns. Tivemos notas aí de 8,7 até 10, então acho que é um valor bem satisfatório. Eu não coloquei ainda no que é acadêmico, porque o que é acadêmico, aparentemente, ele só está me permitindo colocar uma nota, lançar uma nota. Então, eu tenho que ainda ver com a coordenação como é que vamos resolver isso. Geralmente dá para colocar N1, N2, né, mas lá só tem a opção de colocar uma nota apenas. Então, eu quero ver como é que vamos ajustar isso. Mas, de qualquer forma, as notas já estão gravadas e sacramentadas lá no nosso ambiente, tá bom? Qualquer divergência, críticas, eu estou aberto a sugestões. Também saneamento de dúvidas. Bem, voltando aqui para a nossa temática, desafios atuais. Bem, a extensão rural, como vocês viram, ela é de suma importância, porque ela leva o conhecimento e leva uma criticidade. Porque quando eu levo o conhecimento, eu também recebo conhecimento. Há uma troca, né, uma sinergia. E a extensão rural ela tem que propor isso, ela tem que criar essa sinergia, que é um dos pressupostos elencados por Paulo Freire. Ou seja, o conhecimento ele não pode ser simplesmente jogado, ou simplesmente agido de uma forma impositiva, mas não, ele tem que ser feito de uma forma reflexiva. Então, de uma contrapartida, eu preciso de ter críticas, eu preciso de ter uma sinergia entre quem recebe o conhecimento e quem dispõe a fornecer esse conhecimento, porque no frigir dos ovos acaba havendo uma sinergia. Quem dá também recebe. Essa é a principal ideia. Bem, nesse contexto, nós vamos abordar agora uma situação que a extensão rural contempla, que são algumas dificuldades que surgem no decorrer. Nas próximas aulas, nós vamos ver a questão mais de metodologia, né? Vocês já estão vendo a questão filosófica, estão vendo a questão da importância, e vamos ver uma questão de metodológica, para como implantar a extensão rural, como que você vai abordar, né, você como zootecnista, como que você vai abordar o conhecimento técnico e científico adquirido dentro da academia para o sujeito do campo, para o empreendedor do campo. Ele não tem o conhecimento teórico que você tem. Em contrapartida, ele já tem um conhecimento muito técnico do dia a dia, do desenvolvimento das suas atividades.
Então, aprender como lidar com essa situação é um grande diferencial, porque muitas das vezes você, de uma forma impositiva, chega no produtor rural, você acaba gerando negatividade, e o que você pressupõe para ajudar, acaba prejudicando, né? Prejudicando o seu trabalho e demais trabalhos futuros. Então, tudo tem que ser bem alinhado e ajustado, de acordo com a sua expectativa como zootecnista e da expectativa do empreendedor do campo. Bem, então voltando aqui para a nossa aula, né, nós vivemos aí um emaranhado de relações conflituosas e contraditórias. Se por um lado temos a clareza de estarmos vivendo nesse milênio, né, um movimento gerado pela sociedade do conhecimento. Né, a sociedade do conhecimento, a principal característica dela é que gerir o conhecimento, né, a empresa que gera o conhecimento, ela se torna mais valiosa do que as empresas tangíveis, as empresas que produzem produtos, né, que produzem serviços. Os exemplos mais clássicos que nós temos aí é a Uber, o Airbnb, por exemplo, né? A Uber é a maior empresa de locação de automóveis do mundo e não tem um imóvel, não tem um automóvel a alugar dela mesma. Então, ela trabalha o quê? O conhecimento. Ela sabe alguém que necessita de um transporte, ela tem alguém que fornece esse transporte. Então, ela une os dois. O Airbnb, da mesma forma, é a maior rede de hospedagem do mundo, sendo que não tem nenhum imóvel a alugar, sendo de propriedade dessa empresa. Então, a Airbnb, ela pega alguém que tem um imóvel para alugar, né, e alguém que queira alugar aquele imóvel. Então, eu trabalho o conhecimento. Eu sei de alguém que tem uma necessidade, sei de alguém que vai atender essa necessidade. Então, essas empresas, elas valem bilhões sem ter ativos. O que é ativos físicos? São recursos, prédios, imóveis, elas não têm, ela tem um negócio. Se você avaliar o valor que tem uma empresa de conhecimento, ela é muito, muito, muito menor do que o ativo de uma empresa tradicional. Vamos pegar a Tesla, né? A Tesla, ela não produziu nenhum automóvel comercializado ainda. Aí você pega uma General Motors, que produz quantos automóveis por ano? Milhares. E a Tesla vale muito mais do que a General Motors, que tem fábrica, tem indústria, tem uma logística, tem uma estrutura toda formada. Então, a Tesla trabalha com o futuro, trabalha com a previsão de produzir o carro elétrico, comercializar, e é o que vai ser marcante no futuro próximo. Então, essa sociedade do conhecimento, ela vem trazer grandes diferenças. Vamos pegar o Facebook, por exemplo. O Facebook talvez tenha um prédio, 2, 3, e vale, acho que, bilhões e bilhões e bilhões. Então, o ativo físico do Facebook é pequeno, ele tem um software praticamente que possui dados. Então, essa sociedade do conhecimento é realmente algo novo, que vem marcando esse novo milênio. Então, a extensão rural, ela também é pautada, né, dentro de um processo educativo que prevê a inclusão social, né, precisando valorizar a produção e a apropriação do conhecimento pelos agricultores, né, e agricultoras familiares. Extensionalistas, investindo no desenvolvimento da consciência crítica e da capacidade dos atores sociais conceber e articularem um projeto histórico próprio. Olha só que interessante, eu preciso dar importância, dar ênfase a esse projeto histórico. O que é esse projeto histórico? É analisar a situação do empreendedor rural, entender o contexto a qual ele está apresentando para você, as técnicas que ele possui, como que ele realiza aquelas atividades diariamente, os parceiros, né, a aquisição dos insumos, os clientes que adquirem aqueles produtos. Então, você tem que entender o projeto histórico, né, o contexto histórico do empreendedor do campo, para realmente elaborar um projeto, né, um projeto novo que vai trazer melhorias, que vai trazer uma maior produtividade, uma maior qualidade, uma maior valorização daqueles produtos, novos potenciais clientes, novos potenciais fornecedores. Então, esse redesenhar histórico é necessário vocês entenderem a situação histórica que aquela propriedade rural está vivendo. Então,
Para você desenvolver um projeto histórico próprio e fazer essa articulação, você necessita de conhecer aquele cenário do campo. Então, para dar conta desse desafio, a ação, o desenvolvimento de um projeto extensionista, ele vai se refazer numa prática educativa que tem na organização social seu ponto de partida, ou seja, a organização social é a propriedade rural. A propriedade, ela é uma organização social porque tem pessoas ali envolvidas. E conhecer também as técnicas participativas de planejamento, a base para estruturação e fortalecimento de formas organizativas de agricultores. Então, você tem que entender aquele contexto rural e tem que trazer aquele contexto rural para a sua situação. E aí sim você vai desenhar o projeto, você vai conseguir elencar quais as variáveis que você vai ter que inserir naquele projeto. Você vai ter que apresentar esse contexto para os agricultores, para os pecuaristas, para que eles possam entender as melhorias significativas que você vai estar apresentando a eles. Porque ninguém vai comprar a sua ideia, ninguém vai comprar o seu produto, o seu trabalho técnico, se não acreditar em você, se não houver melhorias a serem apresentadas. E para isso você tem que entender o contexto do proprietário rural, ver as suas dificuldades, verificar as suas deficiências, as suas carências, para que você possa propor melhorias. Então, esse processo, que exige a participação sua como técnico, como extensor rural, ele precisa do empreendedor rural. Então, esse processo participativo de ambas as partes, ele é um processo que vai requerer um planejamento e uma intervenção de ambas as partes, porque você vai fazer ajustes e o empreendedor rural também. Então, isso vai permitir com que esses atores sociais, na qual você, como zootecnista, vai estar incluso, se solidarize para o enfrentamento e a busca de solução para os problemas comuns. Então, há problemas que o produtor rural vai lhe apresentar, mas há problemas que ele não conhece, que ele acha que não tem. E você, com muito jeito, com muita garra e experiência, vai ter que mostrar para ele enxergar aquele problema. E aí você pega a questão da filosofia socratiana, né? Porque Sócrates, ele nunca chegava até você e apresentava uma solução, nem mesmo identificação do problema. Ele fazia você mesmo encontrar problemas, encontrar suas próprias soluções e tirar suas próprias conclusões. Porque muitas das vezes nós temos a questão do orgulho, né? Nós achamos que não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de uma assistência técnica, que nós não precisamos de alguém para vir nos ajudar. Nós temos esse orgulho de dizer que se eu preciso de uma ajuda, eu me estou auto-intitulando incapaz. E nem sempre é assim, pessoal. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. A ajuda faz com que nós possamos nos refletir e nos tornarmos pessoas cada dia melhores. Assim, também como a propriedade rural. A propriedade rural, ela só vai melhorar, ela só vai conseguir atingir o ápice, né, o poderio a qual ela se propõe a atingir, se realmente houver simplicidade, sinergia e objetivos comuns traçados. Então, a imposição nunca é bem-vinda, mas sim um processo de reflexão, assim como Paulo Freire menciona naquele livro que eu passei para vocês. Então, quando nós temos problemas comuns e um alinhamento entre eles, e um enfrentamento, uma busca de solução, essa acaba chegando. E aí nós temos, de um lado, o produtor que vai estar feliz com a adoção técnica proposta, e você também, porque você vai se sentir realizado, porque aquilo que você vai estar desenvolvendo vai trazer benfeitorias. Mas isso tudo precisa de haver essa sinergia. Então, a partir da experiência refletida da sua e do produtor rural, né, vai haver uma análise crítica de ambas as partes, da realidade, da problemática a ser tratada e da participação desses atores sociais envolvidos, a qual você, zootecnista, faz parte. Então,
extensão rural contemporânea deve se orientar a isso, né, de haver uma reflexão, uma análise crítica e um alinhamento entre as propostas e as problemáticas a serem tratadas por estas. Então, essas demandas, elas são apresentadas nesse contexto contemporâneo, que é o momento a qual nós estamos vivendo, né, as demandas, elas são apresentadas aos extensionalistas, né, são ampliadas nesse novo cenário. É exigido dos profissionais tanto conhecimento técnicos nas áreas de formação acadêmica, como também habilidades para resgatar e valorizar o conhecimento dos agricultores e agricultoras familiares, de forma que esse saber seja apropriado numa perspectiva que considere o contexto social e histórico das comunidades, as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável e a necessidade de articulação de parcerias locais e no território. Ou seja, essa questão de ter o conhecimento além do técnico é algo totalmente contemporâneo, que nas palavras de Paulo Freire, o livro que eu passei para vocês, são totalmente modernas, porque deve haver, na apresentação de uma extensão, de um conhecimento a ser distribuído, a necessidade de haver uma sinergia, né, de haver uma troca entre o saber técnico e o saber prático do empreendedor rural. Isso faz com que a propriedade rural, com que ambos, como eu já mencionei, e nas palavras do Paulo Freire, acaba havendo uma solução mais democrática, uma solução mais peculiar ao que aquela propriedade rural realmente necessita. Bem, então por hoje é só, né? Eu vou concluir aqui a minha fala, né? Agradecer a participação dos que puderam participar. Assim que possível, eu vou disponibilizar esse nosso encontro, essa gravação do nosso encontro na nossa plataforma. Eu creio que até o final do dia isso já será possível. E aí fica como dever de casa de vocês as críticas em relação à nota, em relação ao conteúdo apresentado. Vocês podem apresentar isso aí na próxima aula, se vocês quiserem, de forma oral, ou da forma escrita, através do WhatsApp, através do e-mail. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pessoal, eu sempre sou aberto a essas sugestões, porque isso acaba me fazendo também tornar um professor, né, tornar um profissional melhor no mercado. Então, críticas para a minha pessoa sempre são bem-vindas, tá bom? Me levam a uma reflexão e melhorias dentro do processo educacional. Então, eu agradeço aí, realmente, né, a participação de vocês. Tá bom? Beijão, um abraço, né, uma ótima resto aí de semana para vocês, é um fim de semana que já está à porta. Se cuidem, que o Covid não está brincadeira, eu que passei por ele aí, não é fácil. Até hoje ainda tem algumas sequelas, né? Mas já estou bem melhor, já estou conseguindo falar aí quase uma hora com vocês, coisa que no início eu não conseguia 10 minutos. Então é impressionante como que uma doença dessa nos aflige de tal maneira, né? Nos limita em relação à questão física de desenvolver as coisas. Bem, pessoal, então um abração para vocês. Algum questionamento, alguma dúvida? Podemos, então, terminar o nosso momento por hoje? Bem, como ninguém mencionou nada, então eu creio que sim. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima. Até mais.